todo-poderoso se faz tão amoroso. Um Deus onipotente se faz presente. Um Deus perfeito se faz próximo dos imperfeitos. Um Deus santo se faz amor na vida dos fracos e pecadores. Essa experiência do amor de Deus, que tanto é forte, que pode sarar a vida de uma pessoa. Pessoa amada por Deus de verdade, ela experimenta em sua vida uma força tão grande, tão forte, que isto é algo profundamente maravilhoso. O amor de Deus e a experiência do amor de Deus é algo profundamente forte, que a nossa mente não consegue alcançar e as nossas palavras não podem expressar a grandeza do amor de Deus por nós. Essa experiência do amor de Deus por nós. Agora nós temos que perceber uma coisa em nossa vida. Certo que o amor de Deus é uma realidade, o amor de Deus é um fato, não é uma ideia, mas é uma verdade. E por que nós, muitas vezes, não experimentamos esse amor de Deus em nossa vida? Nós temos que ver quais são esses bloqueios que estão dentro de nosso ser, que nos impedem de experimentar a força amorosa do Deus que cura, que sara, que liberta, que age em nossa vida. A primeira realidade é uma tendência. Nós temos uma tendência de formar uma imagem de nós mesmos, a nossa autoimagem, com base em uma variedade imensa de fontes. Quais são estas fontes que formam a nossa autoimagem? Positiva ou negativa? Primeiro, o que ouvimos de outras pessoas, ou seja, o que outras pessoas falaram de nós. Segundo, o que dissemos de nós mesmos. Terceiro, as mentiras que o inimigo colocou em nossas mentes e o que Deus pensa de nós, certo? Primeiro, o que as pessoas falaram de nós. Segundo, o que nós falamos de nós mesmos. Terceiro, as mentiras que o inimigo colocou em nossa cabeça sobre nossas pessoas, que não são verdades, são mentiras. Em terceiro lugar, em quarto lugar, o que Deus realmente pensa de nós. O que ouvimos de outras pessoas? Muitas vezes a criança escuta uma palavra negativa constante sobre ela, ela vai acreditando nessa palavra que alguém está dizendo sobre ela. Uma criança constantemente chamada de burra, ela começa a acreditar que ela é burra mesmo, ela não tem inteligência. De tanto ouvir alguém falar, ela vai assimilando aquela palavra. Ou outras palavras negativas. Depende o grau de relação de quem fala com a pessoa. Se é o pai, se é a mãe, se é uma professora, se é o avô, se é a avó. Quanto mais forte é o grau afetivo, mais a ferida fica presente. O que nós falamos de nós mesmos é aquilo que no dia a dia já não é tanto a criança, mas a vida adulta. Nós falamos muitas coisas negativas de nós mesmos
que não é a verdade de Deus sobre nós. Nós falamos, por exemplo, que não gostamos de nós mesmos. Nós falamos que, por que eu nasci? Nós falamos, por que eu tenho esse corpo? Por que eu tenho este nariz? Por que eu tenho esta orelha? Nós falamos, por que eu tive os pais que eu tive? Podia ter outros. Por que eu escolhi essa profissão? Então, nós falamos uma série de palavras sobre nós mesmos, tão negativas que nós nos distanciamos cada vez mais da experiência do amor de Deus. E também as mentiras que o inimigo colocou em nossas mentes. Quais são as mentiras que o inimigo coloca em nossa mente? De que forma vem esta mentira que o inimigo coloca? Em geral, esta mentira que o inimigo coloca em nossa vida, ela vem com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, muitas vezes repetido, ele traz uma mentira do inimigo. O inimigo vai colocando, não adianta você ser diferente, porque você é assim mesmo. E aí você se culpa, você se fere com essa palavra de culpa, que não vem do Espírito Santo, mas vem do inimigo, e você vai achando que você é isto, que a culpa te fere, que a culpa te machuca. Você vai achando que a culpa é a verdade da sua vida. A culpa é do inimigo. O inimigo é que coloca o sentimento de culpa nas pessoas. E depois, em quarto lugar, o que Deus pensa de nós. Agora vejam bem essa grande verdade que vou dizer para vocês. Só Deus pode nos dar a imagem verdadeira de nós mesmos. Só Deus pode nos dar a imagem verdadeira de nós mesmos. Uma vez que Ele ama, compreende e conhece profundamente tudo o que criou. Por que só Deus pode dar uma imagem verdadeira de nós mesmos? Por quê? Porque Ele nos compreende, porque Ele nos ama e porque Ele conhece profundamente tudo o que Ele criou. Por essas razões, só Deus pode dar uma imagem verdadeira de nós mesmos. Quem pode nos dar a imagem verdadeira de nós mesmos? Somente Deus, porque Ele conhece, porque Ele ama e Ele conhece, compreende profundamente tudo o que Ele criou. Portanto, nem o que falaram de nós, nem o que nós dissemos de nós, nem o que o inimigo e as mentiras que ele disse de nós, nada disso é verdade, conquanto somente Deus, e só Deus pode nos dar a imagem verdadeira de nós mesmos, uma vez que Ele ama, compreende e conhece profundamente o que Ele criou. Abra sua Bíblia no Gênesis 1, 27. Leia esse versículo bíblico no espírito de oração. Deus criou o homem à sua imagem. Deixe, portanto, Deus convencer você desta verdade que Ele mesmo revela agora na Sagrada Escritura, que Ele criou você à imagem dEle. Deus criou você à imagem dEle. Deus criou o homem à sua imagem. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa o quê? Significa ser chamado ao amor. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa ser chamado ao amor. Temos em nossa natureza a capacidade de amar e conhecer Deus. Conhecer a Deus
conhecer ao próximo, ao outro, e conhecer a nós próprios, a nós mesmos. Então, nós temos a capacidade de amar, conhecer a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Você é imagem de Deus. Deus se vê em você. Onde que Deus se vê? Em você. Deus contempla você. E você pode contemplar a Deus, porque com Ele, por Ele e nele, você é capaz de amar e ser amado. Portanto, Deus contempla você e você contempla Deus. Por quê? Porque com Ele, por Ele e nele, você é capaz de amar e ser amado. Deus é amor e você foi criado para o amor. Portanto, para o que você foi criado? Para o amor. Portanto, somente Deus pode tirar as imagens que fazemos de nós mesmos e fazer com que elas estejam em conformidade com a nossa verdadeira imagem. Qual é a nossa verdadeira imagem? A imagem que Ele tem de nós. Esta é a verdadeira imagem. Todas as outras coisas são falsas imagens de nós mesmos. Agora, 80% das pessoas, elas vivem a partir de suas falsas imagens. Por quê? Porque elas não conhecem Deus. E não conhecem que elas foram criadas por amor, por esse Deus amor. E que elas foram criadas para ser amadas por Ele e amá-lo também. A Ele, a si mesma e ao próximo. Essas falsas imagens que as pessoas possuem delas é que trazem muitas vezes as doenças nas pessoas. Entre elas, as doenças psicológicas. Quais são? A baixa estima. A pessoa sempre acha que ela é um lixo, que ela é uma porcaria, que ela não presta para nada, que ela não serve para nada, que ela não tem talento para nada. A pessoa vai se anulando, perde a alegria de viver, porque perde a alegria de não experimentar que ela é a imagem de Deus, que ela é amada por Deus e, portanto, ela não conhece a si mesma verdadeiramente. Só Deus pode dar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira imagem de uma pessoa. Só Deus pode dar isto para ela. Nem os outros, nem ela mesma, nem o inimigo pode dar a verdadeira imagem, porque só Ele compreende, ama, entende totalmente aquilo que Ele criou. Portanto, somente Deus pode tirar essas imagens falsas que fizemos de nós mesmos e fazer com que elas estejam em conformidade com a nossa verdadeira imagem, a imagem que Ele tem de nós. Vamos agora ver o capítulo 15 do livro do Êxodo, no versículo 26. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Guarde com você esse versículo, é muito importante. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou, Deus diz, é o nome dele. Eu sou o Senhor. É o domínio dele. Eu sou o teu Senhor.
é a relação dele com a minha pessoa. Eu te curo. Agora vocês vão repetindo minhas palavras. Senhor meu Deus, eu creio que tu és um Deus que cura. Tu és o Deus que me cura. Vem, Senhor, restabelecer em mim, pelos méritos de Jesus Cristo, a minha verdadeira imagem, que é a imagem que tu tens de mim. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Prestar atenção a esta realidade. Não esquecer decorar esse versículo da Bíblia. 15, 26. Eu sou o Senhor que te cura. Mas, desdobrando para frente a palavra de Deus, nós vamos descobrindo outras realidades. Qual é o primeiro passo para a cura? O primeiro passo para a cura é saber que a natureza de Deus é amor. Qual é o primeiro passo para a cura? Que a natureza de Deus é amor. Esse é o primeiro passo para a cura. Saber que a natureza de Deus é amor. Na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 16, justamente São João diz isto: Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Então, este é o primeiro passo. Portanto, o primeiro passo para a cura é saber que a natureza de Deus é amor. João 4, primeira carta de João 4,16. Deus é amor. Qual que é o segundo passo para a cura? O segundo passo para a cura é crer no amor que ele tem por nós. No Evangelho de São João, não na carta, no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 9, São João escreve: Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. João 15, versículo 9. Portanto, o que é necessário na oração? Um ato de fé nesse amor que Deus tem por você. Você tem que ter um ato de fé nesse amor que Deus tem por você. Um ato de fé neste amor que Deus tem por você. Muitas pessoas passam por uma crise de fé, ou outras até perdem a fé. É fácil perder a fé. Portanto, ninguém será curado se não fizer um ato de fé no amor de Deus por você mesmo. Agora veja bem, mesmo que você não esteja sentindo isso, mesmo que você não sinta isso, você deve fazer o ato de fé. Mesmo que você não sinta emoções, mesmo que você não sinta sentimentos, você tem que fazer o ato de fé. Porque não precisa sentir para fazer um ato de fé. Justamente o ato de fé é para nos ensinar
que a fé não é emoção nem sentimento. Eu faço um ato de fé porque eu creio no amor de Deus, não porque eu sinto o amor de Deus. É diferente. Emoção e fé é bem diferente. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Eles pensam que sentindo eles estão tendo fé. É errado isso. Eu não preciso sentir nada para ter fé. Eu não preciso ver nada para ter fé. Eu preciso apenas ter fé. É isso que precisamos aprender. E principalmente os da renovação precisam aprender mais isto. Porque muita gente da renovação pensa que fé é só quando está todo mundo gritando, chorando, esperneando, caindo pelo chão. Tudo isso. Não é. Ter fé não é isso. Eu preciso não sentir nada disso. Eu posso não sentir nada e ter profunda fé. Porque a fé é um ato da razão iluminada pelo Espírito Santo. Da minha vontade. Eu não sinto, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sei, mas eu creio. É muito importante isso. A fé não é um sentimento. E tem outras pessoas bobas ainda que não experimentaram essa verdade. Aí elas ficam dizendo para outra: ai, como eu gostaria de ter a fé que você tem. Porque você sente, porque você vê, porque você isto, porque você aquilo. Fé não é isto. Importa a sua convicção interior. Aquilo que você realmente crê, está convicto dentro de você. O que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros... Não importa, eu tenho fé. Fé é um dom de Deus. É Deus que me dá o dom da fé. Não é um esforço da minha parte. É uma graça divina. Portanto, ela não depende do meu sentimento para que ela esteja presente, porque ela é um dom de Deus. Eu prefiro muitas vezes as pessoas, quando elas não sentem nada, estão ali perseverando, do que aqueles que sentem 1 milhão de coisas. Por quê? Quando a pessoa sente muitas coisas e me fala, eu não sei se isto é humano ou é de Deus. Agora, quando uma pessoa não sente nada e me diz, eu creio, eu tenho fé, então eu creio que ela tem fé mesmo, porque ela não tem nada de humano para basear a sua experiência de fé. Mas quando uma pessoa vem e chora, e grita, esperneia, e está vendo visões e um monte de coisas, será que isso é de Deus? Eu posso perguntar. Será que isso vem do Espírito Santo? Ou isso é coisa que a mente da pessoa está fabricando? A mente humana é capaz de 1 milhão de coisas. Quando for difícil, quando as coisas não tem nada dentro de você para você se alegrar, ou sentir-se emocionada, ou sentir-se feliz, mesmo assim você diz, eu creio, Senhor, eu aceito, eu faço a minha oração, mesmo não sentindo nada, mas eu não deixo de orar. Mesmo não me alegrando, mas eu não deixo de orar. Mesmo sofrendo, mas eu não deixo de orar. Isto é fé verdadeira. Porque a outra coisa podia ser um sentimento humano, passageiro. É muito importante. Tem aquelas pessoas em cidade grande, cidade pequena não, porque às vezes cidade pequena tem só um grupo de oração. Mas nas cidades grandes, e tem muitos grupos de oração, as pessoas escolhem, elas falam, eu vou no grupo tal, porque lá a gente sente aquela maravilha, lá a gente sente. Elas dizem corretamente, lá a gente sente. Mas elas não dizem, lá eu tenho uma experiência de fé. Talvez teria se fosse no grupinho mais simples, mais humilde. Portanto, é preciso ter fé
no amor de Deus, para que haja uma cura na nossa vida. Crer nesse amor de Deus, mesmo que não esteja sentindo nada, você tem que fazer esse ato de fé, porque a palavra de Deus diz isso, que Deus é amor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Então, se a palavra disse isso, eu devo crer na palavra, mais do que nos meus sentimentos. Portanto, se deve pedir ao Senhor que mergulhe e ensope você neste seu amor. Se ensopar totalmente no amor de Deus. Você encontra neste amor a sua raiz. O fundamento da sua vida está onde? No amor de Deus por você. Este amor que Deus tem por você. É uma experiência. Descobrir esta raiz de amor na minha vida. A raiz mais sadia é uma raiz de amor. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 17. Carta de São Paulo aos Efésios 3, 17. Nós estamos falando sobre raiz agora. Também poderia ser assim outra tradução da Bíblia. Vossos corações, em vez de arraigados, enraizados e fundamentados no amor. Consolidados, fundamentados é a mesma coisa. Enraizados e fundamentados no amor. Agora vejam, portanto, todas as raízes do desamor, todas as raízes de desamor na nossa vida são dissipadas quando você vive enraizada e fundamentada no amor de Deus. Enraizado, enraigada, consolidada no amor de Deus. Então as raízes do desamor desaparecem. E a raiz que não presta, Deus vai tirar. Essa raiz de desamor do mundo, só Jesus pode tirar esta raiz de desamor do mundo. Retirar o desamor que está no mundo. Leia Lucas 3, 9, porque ali vamos entender por que esta realidade, porque é preciso arrancar a raiz do desamor que está no mundo. Lucas 3, 9. Portanto, só Jesus vai poder retirar esta raiz de desamor do mundo. O machado já está posto à raiz das árvores, para retirar a raiz de desamor que está presente tão forte no mundo de hoje. E nós sabemos que a palavra de Deus vai alargando para que nós possamos conhecer realmente qual é a natureza do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O Salmo 138, no versículo 14, vai nos falar desta maravilha que é o ser humano criado por Deus. Salmo 138, versículo 14. Salmo 138,
versículo 14. Então, sede bendito, Senhor, por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Esta palavra não precisa explicação. Ela mesmo diz por si mesma da maravilha que você é, porque você é obra das mãos de Deus. Mas é isso que nós falamos cotidianamente? É isso que nós falamos de nós mesmos? Na maioria das vezes, o que nós falamos? O negativo. O negativo. Não percebemos dentro do nosso ser tudo aquilo de bom que existe, porque somos filhos de Deus, criados por amor, por um Deus de amor. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Por quê? Porque você é obra criada por Deus, por um Deus cheio de amor. Então, isso é muito importante. Coloque a mão no coração, neste momento. Vai orando com minhas palavras. Senhor Jesus, Tu podes me tocar e curar a imagem falsa que eu tenho cultivado na minha vida. Faz que eu veja hoje qual é a verdadeira imagem que Deus tem de mim, que eu possa ser hoje tocado por este amor criador, de um Deus que me criou só por amor, de um Deus que me conhece, porque me criou, me envolveu com seu amor, com a sua graça, com a sua bênção. Obrigado, Jesus, porque vais me devolvendo a alegria de tanto amor presente na minha vida. Muito bem. Então, ali, quando começa a dizer, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Depois, o que diz? Segundo lugar, a terra tremeu. Certo. Depois, os sepulcros se abriram, os mortos saíram. Estes sinais que acontecem quando Jesus morre, eles têm uma analogia com o final do dilúvio. Quando houve o final do dilúvio, Deus fez surgir um arco-íris entre o céu e a terra, para dizer o quê? Nunca mais mandarei um outro dilúvio sobre a terra. Farei uma aliança com os homens, não mais mandarei o dilúvio.
Estes sinais do amor de Deus são como que novos arco-íris da nova aliança. O primeiro deles é o véu rasgado. Significa o quê? O amor de Deus agora, que nós vimos hoje, nessa primeira parte, qual que é o primeiro sinal da aliança nova e eterna que o Pai estabelece em seu Filho Jesus? Todos podem entrar no santuário. Não é mais um lugar só dos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Todo ser humano pode entrar no santuário e encontrar com Deus. Não existe mais um véu, não existe mais uma barreira para impedir o homem de ser amado por Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. Todo ser humano pode entrar no coração de Deus. Em segundo lugar, a terra tremeu. O que significa isto no Evangelho? E o que significa isto em relação ao amor de Deus? Agora eu vou explicar o que Mateus queria dizer com isto. Não é tanto o fator geológico, meteorológico. Aqui é uma outra verdade do amor de Deus, muito mais profunda, que está atrás do tremor da terra. Aconteceu o seguinte: essa cruz, a cruz de Cristo, ela foi cavada numa rocha muito rasa, muito pequenina, não tinha nem meio metro. Eles fizeram um buraco muito pequeno e certamente eles calcaram de um lado ou de outro com alguma pedra neste buraco pequeno para sustentar a cruz. Porque o suplício da cruz era tão terrível que a pessoa não podia ficar muito tempo viva pregada na cruz. Ela morria asfixiada, curvada, de todos os tipos de dores. Imagine sua mão pregada numa madeira, de um lado e do outro, contrações musculares, convulsões e todo tipo de sorte, de tormentos. A pessoa morria imediatamente. O que Mateus quer dizer para nós? Que a primeira coisa que deveria cair quando a terra tremeu era a cruz. E a cruz não caiu naquela tarde. Mesmo que ela estava num buraco raso, ela não caiu por quê? Porque ela nunca mais cairá. Porque ela é o sinal da nova e eterna aliança. Ela não pode cair. Jamais cairá. Vocês viram as torres gêmeas lá em Nova York? Não é a cruz, as torres gêmeas que caíram no dia 11 de setembro. Foram para o chão, os aviões derrubaram tudo. Essa cruz de Cristo está de pé há 2000 anos. E todos aqueles que tentaram destruí-la já se foram, ela continua de pé. Foi muito interessante que a gente olhe as coisas com os olhos da fé. O terremoto do Havaí, do Haiti, terrível. Tudo aquilo desmoronado, naquela capela no chão e a cruz de pé. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Caiu a igreja, caiu tudo, mas a cruz ficou de pé. Era muito referente a Mateus 27. A cruz não cai com o terremoto. Tudo cai, mas a cruz não. O terceiro sinal do amor de Deus é a vida. A aliança do amor de Deus quebra as tampas dos sepulcros. E aqueles que estão mortos recebem o dom da vida
Contudo, é preciso de entender, ele quebra a sepultura, nos dá o dom da vida, mas sair da sepultura depende de nós. Nós temos que andar. E andar para onde? Para a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém está descrita no livro do Apocalipse também. A cidade, no último capítulo do Apocalipse, nós encontramos o texto que fala da nova cidade de Jerusalém. Para lá dirige todos os ressuscitados, todos os que receberam o dom da vida, aqueles que tinham morrido antes de Jesus, os justos, caminharam para Jerusalém. Portanto, o amor de Deus por nós é um amor que nos liberta da sepultura. Nós não fomos criados para viver sepultados, mas fora dos sepulcros. Contudo, muita gente, às vezes, está mais dentro do sepulcro do que fora do seu sepulcro. E que tipo de sepulcros existem? Muitos. Do ódio, do rancor, do egoísmo, da solidão, da depressão, da angústia, do medo. Existem muitos sepulcros. E cada um deles o Senhor quer quebrar, para que as pessoas saiam das suas prisões, dos seus sepulcros. Portanto, o selo do novo amor e eterno amor de Deus está no momento em que Jesus morre na cruz. Naquele momento é feita uma aliança eterna, que durará para sempre até o fim dos tempos. Jamais alguém poderá destruir o poder da cruz e derrubá-la, vencê-la. Ela venceu tudo. Venceu a própria morte. A cruz sempre é vitoriosa. Por isso eu falei na oração, em alguns momentos, coloque as tuas dores e as tuas chagas aos pés de Cristo, nas chagas de Cristo crucificado.